Então, pessoal, vamos continuar as nossas aulas de história. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que a gente não pode parar, não. Agora a gente vai ver um pouco sobre o processo de colonização dos territórios americanos. Só que a gente vai dar uma atenção bem especial mesmo ao processo daqui do território brasileiro. A gente vai tratar sobre esse processo de colonização do Brasil. Nessa primeira imagem aqui que eu trouxe para vocês, é uma pintura que representa o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. Aqui demonstrando mesmo esse ponto relacionado à descoberta do Brasil, à descoberta das terras brasileiras. Só que a gente não vai tratar só disso durante o nosso capítulo, durante o nosso estudo, não. A gente vai tratar sobre muitas outras coisas, outros pontos, outros enfoques. Então, vamos lá, vamos começar. É importante a gente entender um pouco, lembrar um pouco, voltar na história e lembrar sobre a formação dos Estados Nacionais para a gente entender um pouco os objetivos que levaram à colonização, sobre o que pensavam os reinos quando investiram nas grandes navegações, por que eles fizeram isso, né? A gente tem que lembrar que, saindo da Idade Média para a Idade Moderna, durante o processo de formação dos Estados Nacionais, ou seja, dos reinos da Espanha, dos reinos de Portugal, da Inglaterra, da França, enfim, um dos principais fatores, um dos mais importantes fatores, lembrem disso, que garantiam a existência, a sustentação, a expansão desses reinos era justamente a questão da sua riqueza. O que fazia um reino ser forte ou fraco era a quantidade de metais preciosos que eles detinham em seus territórios. Ou seja, se eu sou rainha de um reino X, o meu território, o meu reino, ele vai ser forte dependendo da quantidade de ouro e prata que eu tenha dentro do meu território. E se o meu reino for fraco, ele vai ser facilmente dominado por outro reino. Então, dentro desse cenário de formação desses estados, é muito importante que eles detenham força e essa força é materializada na sua riqueza. Essa força é materializada na quantidade de ouro e prata que eles tinham. Por quê? Porque quanto mais metais preciosos um rei tinha, um reino tinha, maior eram as chances deles construírem muralhas, contratarem mercenários para poderem lutar por eles, investirem nos seus exércitos, investirem na sua expansão. Deu para entender? Dentro desse processo de formação desses Estados Nacionais europeus, lá no comecinho de Portugal, no comecinho da formação da Espanha, é muito importante para eles garantir que eles tenham, que eles possuam o máximo possível de ouro e prata dentro dos seus territórios. Esse acúmulo desses metais, para esse acúmulo a gente dá um termozinho chamado de metalismo. O metalismo, ele é um dos aspectos mais importantes dentro do cenário econômico desse período, que é o mercantilismo. Por quê? O mercantilismo ele veio para substituir o feudalismo lá da Idade Média. Então, quando os reinos começaram a existir, começaram a se formar, passaram a ser relevantes, grandes, enfim. Quando esses reinos passaram a existir e passaram a necessitar desse acúmulo de metais preciosos para garantir os seus reinos, eles precisaram pensar um conjunto de práticas para que esse acúmulo fosse realizado. Então, o mercantilismo é esse conjunto de práticas. Esses reinos eles tiveram que adotar um conjunto de ações para garantir que o seu reino pudesse acumular metais. Então, a gente tem vários aspectos, várias práticas dentro desse conjunto de ações, a gente tem vários exemplos que podem levar até o acúmulo desse dinheiro. Por exemplo, a mais importante talvez dessas ações seja justamente a questão da existência das grandes navegações e da expansão marítima. Por quê? Porque além de aumentarem o domínio desses estados, ou seja, com as grandes navegações, com a expansão marítima, os reinos eles tinham como aumentar o seu domínio, aumentar o seu território com a aquisição das colônias.
Eles tinham como dominar outros territórios, aumentando o seu território em si. Então, as grandes navegações, além de aumentarem o território desses reinos, através da colonização, eles também configuraram novas rotas comerciais. Ou seja, as grandes navegações eram importantes tanto para a delimitação territorial desses reinos, quanto para a sustentação comercial desses reinos também. Por quê? Porque elas conseguiam configurar novas rotas comerciais, novas formas de se fazer comércio, conseguiam novos mercados consumidores, conseguiam novos produtos, conseguiam novos aliados. Enfim, as grandes navegações e a expansão marítima foram muito importantes dentro do mercantilismo, dentro desse objetivo de acumular riquezas, porque eles configuraram esses dois aspectos que ajudavam os reinos a se fortificarem. Enfim, com esses reinos já fortificados, aumentava também a concorrência entre eles. Porque se, por exemplo, eu sou rainha da Espanha, se o meu reino estiver forte, eu vou querer dominar os outros territórios. E se por algum acaso eu quiser um território de Portugal, a gente vai entrar em briga. Então, à medida que esses estados nacionais iam se fortificando, que esses reinos iam se fortificando, ia aumentando também o sentimento de concorrência entre eles. Então, eles estavam o tempo todo com esse climazinho de rivalidade, de um querendo ser mais forte, maior do que o outro, enfim. E isso se intensificou mais ainda quando Cristóvão Colombo, lá no século XV, no final do século XV, descobriu o território americano. Mesmo Cristóvão Colombo sendo um navegador genovês, ele estava defendendo os interesses espanhóis. Os espanhóis tinham investido dinheiro nas navegações dele. Então, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo lá no século XV, no final do século XV, aumentou consideravelmente esse clima de tensão, esse clima de rivalidade, de concorrência entre a Espanha e Portugal. E como eles dois eram reinos extremamente católicos, ligados à igreja diretamente, a igreja coube o papel, coube o papel de delimitar, de limitar mesmo, de fixar limites no que seria permitido ser explorado pela Espanha e no que seria permitido explorar por Portugal. Coube à igreja dividir o mundo em duas partes, dividindo e delimitando o domínio espanhol e o domínio português. E em 1493 foi assinado pelo Papa, a Bula Intercoetera, que é justamente isso. Era uma linha imaginária que dividia o mundo entre o domínio dos espanhóis e o domínio dos portugueses. Só lembrando que antes do continente americano ser descoberto pelos espanhóis, Portugal já tinha dominado uma boa parte da costa africana. Então, era muito interessante para Portugal ser garantido a ele o domínio desse território, o monopólio desse território. É muito importante que vocês pesquisem na internet ou no dicionário, enfim, o que seria monopólio, para vocês entenderem também. Então, com a divisão do mundo entre esses dois domínios, era muito importante para Portugal receber o lado direito e ficar responsável, só ele ficar responsável pelas colônias daquele lado. E depois da descoberta da América, era muito importante para a Espanha ficar responsável pelo domínio de toda a região a oeste, do lado esquerdo do planeta, do mapa. Aqui eu coloquei para vocês a divisão da Bula Intercoetera lá de 1493. Deu para perceber como Portugal ficou responsável por todo o lado direito, por todo o domínio oriental, enquanto a Espanha ficou responsável por todo o domínio do lado esquerdo, do lado ocidental, do Novo Mundo, que tinha sido recém-descoberto. No entanto,
Dom João II, que era o então atual rei de Portugal, ele não aceitou essa divisão assim de muito bom grado, não. O rei, né, ele exigiu a revisão do tratado, pedindo que essa linha divisória fosse um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o oeste. E com isso, a gente pode dizer, alguns historiadores falam, que esse foi um forte indício, né, do conhecimento de Portugal, de que existia sim um território abaixo da descoberta dos espanhóis. Porque eu vou mostrar aqui para vocês. Os espanhóis, acompanham a setinha do mouse. Os espanhóis, eles tinham descoberto essa região aqui da América do Norte, descido um pouco mais depois aqui até a América Central. Os portugueses, com a mudança da linha divisória um pouquinho mais para cá, isso indica que talvez eles já sabiam que tinha essa parte aqui embaixo da descoberta espanhola, entendeu? Então, com isso, a gente pode dizer que esse é um forte indício do conhecimento de Portugal pré-existente antes da descoberta do Brasil. Então, antes de 1500, antes de Pedro Álvares Cabral aportar nas terras brasileiras, talvez Portugal já sabia que existiam essas terras aqui. Por isso que a gente sempre fica assim, mas será que o Brasil foi descoberto? Será que foi proposital? Será que não foi? Enfim, vamos continuar. Com essa reclamação do Dom João II, ele conseguiu mudar a linha da bula intercoetera, que era aqui, perto da Ilha dos Açores, conseguiu deslocar um pouco mais para oeste. Aqui, a 370 léguas da Ilha de Cabo Verde. A Ilha de Cabo Verde está aqui. Então, eles afastaram um pouco mais a linha e conseguiram, englobar um bom pedaço da América, do continente americano, para o domínio deles. Então, além de Portugal ficar responsável pelo domínio dessas colônias aqui da costa africana, eles também ficaram responsáveis pelo domínio dessa massa aqui continental americana. Chegamos ao Tratado de Tordesilhas, 1494, um ano depois da assinatura da bula intercoetera, depois da revisão do Dom João II, né? A igreja voltou atrás, mudou a linha de lugar, aumentou um pouquinho o domínio português, e com isso o Tratado de Tordesilhas foi assinado pelo Papa também. E em 1500, o rei Dom Manuel organizou uma expedição para as Índias, indo pelo Atlântico, e de forma intencional ou não, tal expedição, né, comandada por Pedro Álvares Cabral, acabou chegando, em 22 de abril de 1500, às terras que mais tarde formariam o Brasil. Então, a gente tem aí todo esse período antes da descoberta dos territórios brasileiros, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral até aqui o nosso Brasil, né? A gente tem o que levou a isso, os objetivos, enfim, todo esse cenário pré-cabralino, como a gente fala, antes da chegada de Cabral.